Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cassiano Leonel, aqui da Central, e vim trazer para você uma questãozinha de auditoria contábil, que para mim, a meu ver, é uma matéria que nos proporciona maiores chances de gabaritar, porque é uma matéria muito fácil. É lógico, tem muitos detalhes, algumas regras a serem decoradas, mas depois que você decorou e continua praticando isso nos seus estudos, você chega lá na hora da prova e gabarita a auditoria, leva a sua média lá para cima. Olhem com bons olhos a auditoria contábil. Vamos ler junto e resolver? Olha só. As evidências de auditoria devem ser apropriadas e suficientes. Dessa forma, é de responsabilidade do auditor a execução de procedimentos de auditoria apropriados a cada circunstância em seu cotidiano profissional, tendo como objetivo a obtenção de evidências adequadas e suficientes. Não é um procedimento para obtenção de evidências de auditoria. Olha só, você tem que lembrar o seguinte: o auditor independente, ele não emite uma opinião ao seu bel prazer. Ele não emite uma opinião com base em achismos, em sentimentos. Ele emite a sua opinião com base em evidências. Essas evidências que podem ser capturadas por ele ou fornecidas para o auditor. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Então, a evidência é super importante para o auditor emitir a sua opinião. E essas evidências podem ser obtidas pelo auditor em alguns momentos. Em que momentos, professor? Principalmente na aplicação de procedimentos, tá? Testes e procedimentos. Testes do controle interno da empresa, procedimentos substantivos, procedimentos analíticos, tá ok? Esse é o mão na obra do auditor, é quando ele começa a testar as informações da empresa. Afinal de contas, ele foi contratado para isso, tá ok? Então, procedimentos e testes são as principais origens de evidências para um auditor. Só que ele consegue obter evidências em outros momentos também, na avaliação de riscos. A gente sabe, com base nos nossos estudos, que os riscos de auditoria são divididos em risco de distorção relevante e risco de detecção. Risco de distorção relevante são aqueles riscos que são inerentes à empresa, ou porque a complexidade da informação é tamanha que já gera um risco da distorção relevante ocorrer ali na geração da informação, ou o controle interno da empresa é muito falho. E o risco de detecção é aquele risco que se relaciona com o auditor. Os procedimentos que ele definiu não são válidos, não são suficientes, adequados para capturar as informações de que ele precisa. Quando ele avalia esses riscos, o auditor, ele começa a obter evidências. Ele pode obter evidências, vamos dar um exemplo, a empresa ABC do fulano tem um controle interno muito fraco, possivelmente existem ali etapas do controle interno que podem ser facilmente burladas ou que suscita muito erro, ou então quando ele analisa a complexidade das informações, um risco inerente à informação, a informação é muito complexa. Gerar aquela informação, por exemplo, uma empresa que faz negociações na Bolsa de Valores, olha só, imagina que complexidade, a quantidade de informações no minuto, aquela loucura, é um ambiente, é uma natureza complexa. Então, quando o auditor se debruça nesses assuntos, ele já começa a obter evidências, entendendo como se dá o controle da empresa, como é a geração da informação, tá ok? Então, tendo esse lembrete aí em mente e lá na hora da prova, não se assustando com o tamanho das questões ou com as nomenclaturas que o examinador gosta de utilizar, você resolve na boa. Porque olha só, ele diz pra gente, letra A, procedimento de avaliação de risco. Nesse procedimento de avaliação de risco, o auditor consegue obter evidência sim, como a gente tem debatido. Testes de controle, idem. Quando ele testa o controle de uma empresa, por exemplo, ele verifica se o controle interno da empresa é bom, se é ruim, se existe uma probabilidade das informações geradas por esse controle serem adequadas ou não. Procedimentos substantivos, aqueles procedimentos aplicados nos dados. Também é um dos principais momentos no qual o auditor obtém evidências. Testes de detalhe, idem. Agora a letra E, procedimentos de avaliação de retorno. Pelo menos
né, auditoria contábil, quando a gente estuda, a gente nem se depara com essa expressão. Então, você, por eliminação, conseguiria resolver. Agora, o ideal seria você, por eliminação, saber justificar a A, B, C, D, como a gente fez aqui. Então, gabarito, letra E, você vai para a prova, responde uma questão dessa, passa e avisa a gente, hein? Mas para isso tem que continuar estudando. Até mais, tchau.